Olá, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aí chegando aí, ó, para fazer uma lição, para passar uma lição da nossa querida, amada, minha EBD. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe você. Olha só que lição maravilhosa temos para hoje. Texto áureo desta lição: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria, ou glória. Está baseada a minha leitura em Números, capítulo 23, versículo 19, da palavra do Senhor. Desde já deixo o meu abraço para todos que vão me ver falando aqui, gravando a minha EBD particular, que para abençoar a minha e a tua vida. Então diz assim que as promessas de Deus são infalíveis. Glória! Verdade prática, meu querido. As promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Olha só, que bênção de palavra sobre as promessas de Deus. Então as promessas de Deus, ela cumprem a sua palavra. Ela é verdadeira, ela é pura, ela é eficaz no que aquilo que ela vem fazer. As promessas de Deus na minha vida e na tua, aplicando isso, elas se cumprem. Porque Deus ele é fiel, Deus ele é verdadeiro, Deus é verdadeiro, não é o homem para que minta, não é o homem, e não é também o homem para que se arrependa, o filho do homem, diz aqui, e ele não é no sentido carnal, falho. Deus é fiel, meu querido, meu amigo. Então aqui é nessa palavra que nós temos que firmar, é nessa palavra que nós temos que crer, que nós estamos, a nossa fé não está alicerçada no homem, numa grande identidade religiosa, numa grande pessoa que governa, quem sabe, uma nação. Não estamos apegados nisso. Nosso Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas que eu estou falando. De homens, ele está acima. E a sua palavra, ela é real, verdadeira. Ela é viva em nós. Amém? Então aqui nos diz que as promessas de Deus são infalíveis. Ou seja, ela não falha, ela se cumpre a cada dia na minha e na tua vida. E ela não vem do homem, ela vem de Deus, né? Assim sendo direto ao ponto. E aqui nos diz esta lição sobre as promessas de Deus, que também tem mais bases bíblicas aqui no Salmos 102, em Pedro 3, 8 ao 13. O Salmo 102, versículo 25, verso 25, porque Salmo não se diz versículo, se diz verso. Diz capítulo, se diz verso. 25, verso 25, verso 27. Salmo 102. E Pedro, capítulo, agora sim. Pedro, a segunda epístola. Tem a segunda. Essa aqui é a segunda epístola de Pedro. O apóstolo Pedro está baseado também sobre promessas de Deus, capítulo 3, versículo 8, agora sim, versículo 8 e 13. Amém, glórias a Deus. O Salmo 102, a leitura diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Olha só a leitura. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Aleluia! Então, meu querido irmão, isso é promessa de Deus na palavra de Deus no Salmo 102. Está entendendo isso aqui que eu li? Amém? Se você não está entendendo, olhe este vídeo e olhe e reflita nas minhas leituras, nas minhas falas aqui.
Pedro 3, agora sim, segundo Pedro 3, Evangelho, aliás, a epístola de 2 Pedro 3, epístola, amém? Pedro não tem evangelho, Pedro não tem evangelho, amém? Mas é também Novo Testamento, é a palavra de Deus, né? Não é um evangelho que nem os sinóticos, são 3, Mateus, Marcos e Lucas, e João, inteirando ali os 4 evangelhos. O evangelho de João não é sinótico. O que quer dizer sinótico? Sinóticos são semelhantes. Os 3 evangelhos que eu citei, Mateus, Marcos e João, são semelhantes. Eles se interpretam, têm paralelos parecidos, passagens parecidas, mas João já é um outro livro, um outro evangelho que é diferenciado dos demais, os 3 sinóticos, que são parecidos. Enfim, mas vamos para a lição, voltar para a lição aqui. Então aqui diz assim, em Pedro 3, não vamos fugir do foco. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Misericórdia de quem ficar para este dia. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Aleluia! Em que habita a justiça. Amém, meu querido? Entendeu a leitura? Você entende a leitura da palavra de Deus neste momento? Você entende a palavra de Deus quando você lê? Você consegue entendê-la? Você consegue interpretá-la e aplicá-la na tua vida? Você consegue passá-la para as pessoas da maneira correta? É o que estamos fazendo aqui, né? Tentando, da minha forma, do meu entendimento, do meu intelecto, entender e passar para os queridos. Amém? E no dia a dia também se faz, né? Amém? Então a introdução desta lição nos diz assim: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, a onisciência, e os que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade, ou seja, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável. Essa palavra imutabilidade é que ele não muda, ele não tem mudança e nem sombra de variação, ou seja, ele não muda como o homem. O homem hoje pensa de uma forma, amanhã de outra. O homem hoje faz uns planos, amanhã já muda. O homem hoje diz uma palavra e amanhã muda. O homem, quem sabe, falha no falar, no concordar, ou muda de ideia, ou não tem palavra também. Ele não tem a palavra sim e não. Ele tem uma palavra muitas vezes flutuante, como a onda do mar. Também existe casos e casos, vários casos. Então, mas Deus não. Deus é a sua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel. Ela não falha, meu querido. Ela é fiel. O que ele disse vai se cumprir. O que ele falou está cumprindo-se e vai se cumprir. Que nem eu li aqui antes, que tudo que eu li aqui já e estou comentando, tudo está na palavra de Deus. É embasado na palavra de Deus. Não é a minha palavra mental da minha mente, meu pensamento que eu coloco, mas estou tentando aqui passar aquilo que está na palavra e aquilo que eu entendo da palavra. Isso é EBD, isso é estudo, né, da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus. EBD, Escola Bíblica Online, Escola Bíblica, né, todos os domingos, na verdade, ou dia de semana. Algumas igrejas adotam outros dias, estudam a palavra de Deus, porque para algumas religiões, algumas chamadas religiões, igrejas,
ou segmentos religiosos dizem que nós assembleanos não estudamos a palavra. Nós assembleanos não entendemos nada da palavra. E não vou citar aqui nomes de religiões que existem várias, que taxam os assembleanos, os pentecostais, que é uma taxativa de nome, né? Pentecostal, porque vem do Pentecostes, vem do batismo do Espírito Santo, vem do avivamento no Espírito Santo, que é um avivamento, ele é contínuo, ele é diário, ele é vida pessoal, é leitura, é Bíblia, é oração, é temor a Deus. Então, nós somos taxados muitas vezes de ignorantes na Bíblia, não entendemos a Bíblia, nós somos taxados muitas vezes de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não entendem a palavra de Deus. Muitas das vezes isso acontece no meio de outros irmãos que a gente considera, que consideram nós como pessoas leigas, pessoas ignorantes, analfabetas até biblicamente, mas cada caso é um caso. E regra não existe, regras, existe a exceção. Então eu estou aqui como uma exceção, graças a Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, mas é o que eu penso de mim mesmo e penso de alguns irmãos como eu e outros que se dedicam a entender a palavra de Deus, a buscar conhecimento. Amém, graças a Deus por termos irmãos assim. Que todos buscassem mais o conhecimento da palavra de Deus, não teríamos tantas coisas erradas no nosso meio, tantas coisas que infelizmente é antibíblico, é antipalavra, é contra. Essa palavra anti é contra, o sentido dela quer dizer contra, que não se diz assim, ó, anticristo, é contra. Tudo que diz anti é contra. Então, existem pessoas também que são contra o buscar entender a palavra de Deus, o ler, o buscar meditar na palavra de Deus. Tem pessoas que são contra. Dizem assim, ó, também tem mais isso aqui, ó. Basta nós orar, basta nós ler ou buscar do Espírito Santo. Amém. Deus dá. O Espírito Santo dá. Eu já recebi do Espírito Santo. O Espírito Santo já falou comigo, sem eu ler a Bíblia. O Espírito Santo falou com você, eu creio também, sem ler a Bíblia. A tua conversão, quem sabe que nem a minha, foi através do Espírito Santo falando comigo, né? Não foi lendo a Bíblia, né? Depois, sim, claro, a Bíblia falou comigo. Antes, mas durante uma experiência, também o Espírito Santo, ele fala com nós. Ele pode falar com nós, ele fala com nós, ele faz nós tomar uma direção, uma mudança, também o Espírito Santo, mas nem sempre o Espírito Santo vai estar falando conosco assim de uma forma forte que ele falou comigo ou com você. O Espírito Santo, ele fala através da sua palavra, ele revela-se através da sua palavra. A gente lê, a cada dia, você pode ler hoje ou amanhã a mesma palavra, mas ele te dá uma outra revelação, também tem isto, né? A gente tem que entender isso, e a gente entende isso. Então, falar através da palavra na pregação lá na igreja, de um louvor, ou muitos se converteram através de um louvor cantado, passando na frente de uma congregação, se converteram, né? E nunca tinham ouvido o evangelho, através de uma música, de um louvor, se converteram também. O Espírito Santo agiu através daquele louvor, o Espírito Santo agiu através da palavra. O Espírito Santo trabalha de várias formas. Ele trabalha também, você buscar na oração, ele fala contigo, na leitura, já falei. Enfim, as promessas de Deus se cumprem através de tudo isso que eu falei, através de várias formas. Amém? Então aqui, continuando, as promessas de Deus são infalíveis. O assunto aqui, o foco é EBD aqui, a Escola Bíblica Dominical aqui, ó, de dia de hoje, vamos dizer que seja assim para mim e para você, é esse. As promessas são infalíveis. Amém? Voltando aqui ao assunto, eu já li a introdução, e que Deus é imutável, o ponto principal aqui. Deus é infalível, a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação, né? Ele é infalível. Sobre o seu governo, sobre a criação, ele governa, ele mantém, ele é infalível, ele nada está errado, tudo está colocado certo como Deus colocou, então tudo está ao seu governo, nada existe por acaso, tudo está no seu devido lugar, na ordem de Deus. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. É o Salmo 102, que eu li na introdução.
O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. Ou seja, tudo que existe que Deus criou na natureza, nós envelhecemos, nós, né, ontem tinha uma idade, hoje temos outra, nós não tínhamos, né, certa problemas de saúde, quem sabe, hoje temos, então tudo é, eu chegava, né, sem óculos, agora eu estou aqui lendo com óculos, enfim, nós mudamos, nós temos mudanças, então, mas Deus, ele não muda, o que ele criou, o que ele prometeu, a sua palavra, tudo que existe, o da natureza, enfim, está aí para nós ver e crer em Deus, que existe um Criador, que nada está aí por acaso, nada está por acaso. Então, isso deixa por terra toda a crença, o ensinamento da ciência que é antibíblico, é contrário à palavra de Deus, contrário a esse salmo, contrário a essa leitura de Pedro, que tudo, né, um dia chegará o ápice final, que, né, tudo vai acontecer, vai se cumprir ainda, há um desfecho para frente. Mas aqui estamos no Salmo 102 ainda estudando aqui. Olha só, a imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Está no versículo 27 do Salmo 102. Amém? Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Amém. Glórias a Deus. Então, ele é imutável, ele é infalível. A palavra infalível de Deus, a palavra é infalível, a palavra de Deus é infalível. Amém. Tudo isso que eu estou falando aqui é baseado na palavra de Deus. Tem alguém que diz assim, quem sabe, estudar a palavra de Deus, isso não precisa. Estudo, já vou repetir isso até porque eu ouço muito isso. Estudo, isso aí, a letra mata. A letra mata, misericórdia. Que entendimento errado. A letra mata. Se você se pegar só em ler coisas que não é de Deus. Se você lê só coisas que não é de Deus, a letra mata. Livros, só pegar nos livros de homens, que às vezes tem coisas que é só da mente humana, tem coisas que é de Deus, que interpretações boas, sim, mas tem coisas que aí sim você vai lá citar numa pregação, num ensinamento só palavras de homens. Não, estou citando aqui a Bíblia. Essa letra aqui da Bíblia, a letra que é a palavra de Deus, ela é viva, ela não mata, ela dá vida. Quando fala ali letra mata, é a lei escrita na pedra, a lei escrita ali dada por Deus. A letra mata no sentido que ela veio para matar, condenar, para julgar, ela veio para apontar o pecado, mas ela não veio para solucionar o pecado. Ela não veio para absolver o pecador. Ela veio para condenar, julgar, ela veio para corrigir, ela veio para disciplinar. A lei é para isso. Até os dias de hoje existem as leis, e lá naquele tempo existiam as leis, veio para isso, e hoje não é diferente. A lei nunca mudou, a lei é lei. A lei foi para os judeus, a lei para nós gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Coisas da lei para os gentios já se cumpriu, coisas da lei para os judeus já está até se cumprindo até o dia de hoje. E coisas para nós gentios, e aqui a gatinha, coisas para nós gentios, ela também quer aparecer no vídeo. Ela ela vai se cumprir, coisas para nós gentios, melhor dizendo, ela está se cumprindo. Então nós temos que ficar tranquilo. Ela quer aparecer no vídeo, essa gatinha é metida. Amém, graças a Deus. Então, quanto a isso, a gente não pode ter dúvida no nosso coração. A gente não pode ter dúvida, nada de porque vem um lá e cita lá o Antigo Testamento num texto fora de contexto, aí coloca lá para ganhar likes, compartilhamento e vídeos. Hoje em dia tá muito disso, nessa moda, e ganhar e fazer confusão. E Deus não tem nada de confusão com Deus. O Espírito de Deus não tem confusão. O Espírito de Deus, ele é sadio, ele é mente sã, é a mente de Cristo. O Espírito de Deus, ela é uma mente abençoada. Você vai ter e tem uma mente abençoada porque Cristo
ele habita em meu coração. E o Espírito Santo ele é sadio, não é doente. O Espírito Santo ele te deixa são de mente, mentalmente. Quando a pessoa tem umas confusão na mente, como a respeito que eu estou falando aqui, né? E você está me entendendo, eu estou falando várias coisas ao mesmo tempo, mas você está me entendendo. Então, você tem uma mente sã, você tem a mente de Cristo, você vai entender. Você tem o Espírito Santo, é isso que importa, meu querido. Não precisa ficar em confusão. Daí tem pessoas que querem achar lá, porque o assunto tal. Será que Adão, por exemplo, o Adão tinha umbigo? O que importa isso para salvação? Porque será que os dinossauros existiram, não existiram? Porque a ciência. Mas o que importa isso para salvação? O que muda? Se Jesus veio, morreu na cruz por nós, né? E derramou seu sangue, inocente. E eu aceitei, creio. E eu fui curado das minhas enfermidades espirituais, das minhas enfermidades que afastava, que era o pecado, que é a enfermidade maior que existia entre Deus e o homem, que é a lepra que existia, o pecado entre Deus e o homem, foi curado por Cristo na cruz. Ponto final. O resto é resto. O resto, né? Porque não sei o quê, porque Jesus não veio ainda, porque já voltou, uns dizem, Jesus já voltou, os sensacionistas também não creem também em cura divina. Deus não cura mais, é outra coisa aí, que é outro ponto também, vou mexer aqui nessa escola dominical, tudo é conhecimento e é ensinamento, e é resposta aqui que eu tô dando para esse tipo de, assim, simplificando, esse tipo de assunto que eu não creio, né, muitos creem de uma forma errada, e prego, ensino, e eu creio na palavra de Deus, o que ela diz para mim, e ela diz, eu digo através de mim para você, que ela continua, não somos sensacionistas, cremos na cura, cremos na libertação. Eu também já fui curado, já fui liberto, né? Muitas coisas, e graças a Deus. E então aqui com uma prova viva. Amém? E eu creio que você também que está me vendo da mesma forma. Meu querido, ainda vamos na continuidade aqui no segundo tópico. Deus não mente nem se arrepende. Olha bem, meu querido, Deus não mente nem se arrepende. O homem é mentiroso, já falei. O homem se arrepende, o homem muda, o homem é mutável, né? Já falei aqui de vários exemplos. Em Números lemos que Deus não mente, nem se arrepende. Números 23, 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente, nem se arrepende. Então alguém diz assim, ali tem na Bíblia Sagrada, ali que diz uma forma ali que Deus se arrependeu. Meu querido, não como homem, não, Deus não se arrepende como homem. Deus ali o sentido de se arrepender é outro sentido. É o sentido que Deus ele teve assim um pensamento assim de poderia ser diferente, o homem poderia agir diferente. O homem, por que o homem faz assim? Por que o homem é teimoso? Por que o homem, né, não tem o meu pensamento? Por que o homem não pensa como eu? Por que o homem não age como eu? Esse arrependimento de Deus é a forma de que ele pensou do homem. Ele chegou num ponto assim, numa conclusão assim que só mesmo, né, o perdão, a misericórdia, porque senão ele teria destruído aquela geração, desde a primeira que ele criou, o povo de Deus, toda ela. E Deus foi adiando, foi dando prolongamento, misericórdia, e assim veio até chegar em Jesus. E sempre alguém era levantado para fazer a diferença. Sempre alguém era levantado. Deus sempre levantou um homem para fazer a diferença. Amém? Deus abençoe você, meu querido.